Salve, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao canal Português Fácil. E ó, agora você vai aprender de um jeito mais rápido e prático como interpretar mais rápido um texto e potencializar as suas chances de ir bem numa prova, independente de qual prova que é, tá? Se inscreva no canal aqui, fazendo um favor, porque isso ajuda o canal a crescer demais. Faz isso, não vou ficar falando isso toda hora no vídeo, só agora, vai, se inscreva, aperta o botãozinho aí pra ajudar a gente a crescer cada vez mais. Essa semana a gente chegou a 600 mil inscritos, beleza? Então eu trouxe um exemplo de um exercício aqui para você e eu vou explicar como que você faz para interpretar mais rápido. Tem uma técnica muito famosa que quem é meu aluno, minha aluna já sabe, que é o chamado ETA. Mas não é só essa técnica que vai fazer parte desse processo, dessa aula que eu estou te explicando agora. Porque às vezes você já conhece o ETA e você fala, professor, isso eu já sei. Mas calma, esse é um passo importante. Então quando eu falo de ETA, eu estou falando disso aqui, ó. O E é o enunciado, tá? Aí o T é o texto e o A são as alternativas. Então é legal que você resolva um exercício sempre nessa ordem, enunciado, texto e alternativas, beleza? Então, ó, deixei aqui mais bonitinho para vocês verem. Beleza, mas não é só esse segredo. Então, um dos segredos é você fazer dessa forma. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou te ensinar outra técnica. Então, primeiro é o ETA, que você começa lendo pelo enunciado, mas vamos lá. O texto sobre o uso das sacolas plásticas apresenta informações em determinada ordem para facilitar a compreensão do leitor. Até aqui, até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Ó, ó. Cheirinho de enrolação? Eita, ó o churrascão disso. Churrasqueira, controle remoto. Aperta o número 1, liga. Ligou. Já ouviu essa expressão, encher linguiça? A pessoa tá enrolando só. Então até agora o exercício não falou absolutamente nada, meu. Eita, nós, é um churrascão, ó o gaúcho. Aí vem, na organização desse texto, depois de informar sobre o tempo de decomposição das sacolas, a autora esclarece que... E aí, galera, eu começo a segunda dica aqui pra vocês. A primeira foi o ETA, começar pelo enunciado. Olha só, segunda dica é, você precisa de fato saber o seguinte, o que é que não está me interessando? Então, ó, esse começo, quando eu brinquei sobre enrolação, não é algo que você deve ficar focado. Ah, professor, mas eu posso pular isso? Não, você vai ler. Só que você tem que ter consciência, você tem que ser um aluno consciente de que, para você interpretar melhor, você precisa entender algo visual. Professor, ainda não entendi. Você vai ver o visual que eu vou mostrar agora. Olha esse zoom que eu dei aqui. Então, o que eu tô falando de visual? Perceba que não tem interrogação. Não tem as interrogações, não tem interrogação aí. Então, por que é algo visual? Ó, vou voltar aqui para você. Quando você bate o olho no exercício, você já tem que ter essa noção de que, eu não tenho nada a ler de interrogação. Por que você já bate o olho e você já ativa a sua estratégia? Então, a primeira estratégia é o ETA, começar pelo enunciado. Quando você bater o olho e ver que não tem interrogação, essa estratégia é chamada de pergunta indireta. Como é o nome, então? Pergunta indireta. O que significa isso? Significa que a pergunta não tem uma interrogação e você precisa saber o seguinte. Ó, toma, presta atenção na minha leitura aqui. Na organização desse texto, depois de informar sobre o tempo de decomposição das sacolas, e aí nessa pergunta indireta, a pergunta mesmo vai estar aqui, ó. Ó, lembra aquele meme? Ô, Neiva, só o sinarzinho? Só tem o sinarzinho. Só o sinarzinho. Filho, então é só o finarzinho que importa. É só o finarzinho. Quando você olhar que não tem interrogação, a dica é, qual é o método? Pergunta indireta, só o finarzinho. Fala comigo isso. Pergunta indireta, só o finarzinho. Então, olha só o finarzinho que importa. Por quê? Agora você entende o seguinte, ó. A autora esclarece o quê? Ó, a autora esclarece o quê? Então, qual é a pergunta na verdade? A pergunta é, depois de informar sobre o tempo de decomposição da sacola, o que a autora esclarece? Entendeu? Ó, depois de informar sobre o tempo de decomposição da sacola, o que é que a autora esclarece? Essa é a pergunta. Ficou mais fácil, né? E aí, você vai ver, então a autora esclarece que a sacola plástica é produzida por polietileno, a autora esclarece que a decomposição da sacolinha verde leva 2 anos, a autora esclarece que a proibição ticaracatica, a autora esclarece do objetivo ticaracatica. Então, o que é que a autora esclarece? Muito mais fácil, né? Então, agora, olha como você ganha velocidade. Você vai ler o texto, primeiro que você sabe que, primeiro, você precisa procurar essa parte. Depois de informar sobre o tempo de decomposição, o que é que a autora vai esclarecer? Vamos ler? Ó, as sacolas plásticas estão com seus dias contados no mercado de São Paulo. Ok. Acordo entre o governo de São Paulo e supermercados paulistas prevê o fim de sacolas plásticas. A iniciativa, porém, é questionada pelo setor de plásticos, para quem não é a melhor solução para a preservação ambiental
ambiental nem para o consumidor. Beleza, então, ó, depois de informar sobre o tempo. Já falou sobre o tempo? Não. Então, segue o baile, meu filho. Imagina se você estivesse lendo esse texto à toa primeiro, né? O objetivo da iniciativa é contribuir para a preservação ambiental, trocando os atuais sacos produzidos a partir de polietileno, obtido do petróleo ou do etanol, cujo tempo de decomposição de natureza é de 100 anos. Opa! Depois de informar sobre o tempo de decomposição. Então, ó, o tempo de decomposição é de 100 anos. Agora ele quer saber o que é que o autor esclarece depois disso. Então, é a partir de agora, Brasil, que me interessa. É a partir daqui. Vamos lá. Então, ó, tempo de decomposição da natureza de 100 anos é substituído, então, por uma sacolinha verde, também fabricada de polietileno, mas com amido de milho, um elemento pró-degradante, capaz de se decompor depois de 2 anos. Então, você troca 100 anos por 2 anos. Beleza. Então, vamos lá. O que é que a autora esclarece? Vamos ver se faz sentido, então, a nossa resolução? Vamos lá. Ó, a autora esclarece que a sacola plástica é produzida com polietileno? Não. Ela falou assim, também fabricada de polietileno. Tá? Mas ó, a sacola é produzida. Não, não é isso. Até porque essa informação já tinha lá em cima. A autora esclarece que a decomposição da sacolinha verde leva 2 anos? Opa, sim. Né? Aparentemente é isso. A autora esclarece que a proibição do uso das sacolas é questionada pelo setor de plástico? Não, isso é feito aqui em cima. Ó, vou circular você. Isso é feito aqui em cima, esse questionamento. Então não é. O objetivo da proibição das sacolas plásticas é proteger o meio ambiente? Ah, isso sim. Mas, gente, é isso que ela esclarece depois? Não, não é isso que ela esclarece depois. Ah, professor, mas ó, não é, a sacola não é produzida com polietileno? Não, olha só. Tá? Ele fala o seguinte, o negócio do polietileno já foi mencionado em outro momento, né? Aqui em cima, ó, aqui, ó. Então, não é isso, tá? Ó, trocando os atuais sacos produzidos a partir de polietileno. Aqui ele tá falando que também é produzido, então essa aqui tá incompleta. Portanto, a melhor resposta é a letra B, de bombando na prova. Comenta aqui embaixo, fica aqui no vídeo, ó, comenta aqui embaixo o que você achou dessa questão. Essa questão aqui, como eu disse, a técnica serve para todas as provas, mas essa prova que eu tô te mostrando é uma prova do Enseja. E quando essa questão caiu, você acredita que foi a mais errada? Foi o exercício que a galera mais errou? Por quê? Porque a galera não prestou atenção no comando do exercício e não exercitou essas técnicas de interpretação. Então vamos resumir? Para você interpretar melhor. Ó, técnica do ETA. E segunda técnica, achar o sinarzinho. Vou colocar até entre aspas para vocês. Achar o sinarzinho. Olha lá no finarzinho da pergunta, porque é ali que te interessa, é ali que tá o foco da sua cabeça naquele momento de resolução. Fechado? Comenta aí se fez sentido para você, se você conseguiu entender e continue acompanhando aqui o canal. Se você não tá inscrito ainda, se inscreva, aperta esse sininho aí, meu amigo. E eu também tô no Instagram, caso você queira acompanhar um pouquinho da minha vida e ver dicas stories ou no Reels, beleza? @Thiago_Buranello com 2 L's. Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!